Sacerdotisa Itvat Vadin Zilan, parte 4. Os Gamorocks. Matilda recuperou a consciência e se viu amarrada a um poste. Ela não estava tão amarrada a ele, mas firmemente amarrada com tiras de couro cru, as pernas balançando acima do chão. As figuras nas vestes com capuz cinza circulavam o poste em um círculo murmurando algum tipo de mantra. Mana Veda Mana Sana Mana Una Mana 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 Uma Atamana Mana Oka Mana Dana. De vez em quando paravam, voltavam-se para o centro do círculo e gritavam: Empregada doméstica, coma, hein? Então elas retomariam sua sinistra dança circular. Mana Oga Maka Mana Mana Osha Mana Shana. O terreno ao redor do poste era desértico e pedregoso. Não muito longe do pilar ardia uma grande fogueira, e um pouco mais longe, Matilda podia distinguir construções de aparência primitiva. O céu brilhava como uma luz tênue e cinzento, mas não havia sol. A imagem geral era completamente incolor, como um filme em preto e branco. Contra esse pano de fundo, a figura vívida de Matilda parecia um alienígena de algum mundo distante. Como o leitor deve se lembrar, Matilda tinha cabelo turquesa, rosto pintado de azul e vestia um macacão verde escuro, plataforma rosa e um laço da mesma cor preso na parte inferior das costas. A infeliz diva estava em estado de choque. Ela não conseguia entender onde estava ou o que estava acontecendo. Mesmo a sábia sacerdotisa Itfat não duvida, empalideceu encontrando-se em tal situação. Qual era a pobre coisa de se sentir? Como alguém acostumado a mimos, confortos domésticos e adoração universal? Em outras circunstâncias, ela teria reclamado de maneira usual. Tudo é horrível, muito, muito horrível. Mas não era hora de ser caprichosa. Por alguma razão, havia apenas um pensamento passando por sua mente naquele momento e, curiosamente, esse pensamento era: agora meu laço está esmagado. Isso era realmente muito estranho, levando em conta o que havia acontecido com ela e o que a esperava agora. Enquanto isso, os selvagens, que haviam passado muito tempo em círculo resmungando, começaram a discutir entre si sobre o que fazer a seguir com seu cativo. Alguns gritavam: Nós vamos feio! Outros: Não, eu. Elas pareciam não conseguir pronunciar a letra R, ou não querer, porque não era só que elas falavam com um R uvular. Elas engoliram o som em vez disso. Longe de ser cômico, isso criou um efeito assustador. Elas continuaram discutindo amontoados em um grupo antes de se dividirem em dois grupos que começaram a gritar um com o outro. Ei! Ei! A discussão acabou se transformando em uma briga confusa. Os selvagens, ou quem quer que fossem, pois seus rostos eram todos iguais, cinzentos, sem gênero, sem vida e parecidos com cera, lutavam não pela vida, mas pela morte. Eles não tinham armas, mas fizeram uso das pedras que estavam a seus pés. Logo, eles não estavam mais de pé, mas rolando na poeira, rasgando suas vestes para fragmentos. Descobriu-se que eles não tinham cabelo. Matilda observou a mistura selvagem com horror e entendeu que, mesmo que todos se matassem, amarrados ao poste incapazes de se mover os braços e as pernas, ela não tinha chance. Ela queria gritar, mas havia um nó em sua garganta e, de qualquer forma, qual era o ponto? Não havia mais ninguém de quem ela pudesse esperar ajuda. Isso não era um sonho. Quem sabe quanto tempo o caos irracional teria continuado se não fosse por um som poderoso e profundo como uma trombeta. Como se estivessem acordando, os tontos cinzentos se levantaram com relutância e, ainda cambaleando um pouco, conseguiram se organizar em círculos ao redor do poste. Sujos, com as roupas esfarrapadas, eles mais uma vez começaram a bater os pés na mesma dança de roda, murmurando que poderiam ter sido feitiços ou mantras. Algum tempo depois, como se fosse uma deixa, eles pararam. Viraram-se para o centro do círculo e gritaram com raiva em uma só voz, como se tivessem chegado a um acordo. B-E-O. E tendo falado essas palavras como um, eles começaram a correr. Alguns jogaram lenha nas chamas do fogo.
Outros arrastaram um enorme caldeirão que surgiu como se do nada. Um terceiro grupo se aproximou de Matilda e mostrou a língua e olhou diretamente para ela, balançando a cabeça e resmungando. Eles tremeram e murmuraram e então gritaram. Empregada sintética! Todos os outros aderiram por unanimidade. Coma, hein? Comer! Então, resmungando, arreganhando os dentes e mostrando a língua, desamarraram a vítima e a arrastaram para o fogo. Isso fez uma cena verdadeiramente surreal. Nada como isso poderia acontecer na realidade. Uma menina com aparência de boneca e um laço rosa, tratada com uma intenção tão suja. Não era tudo muito irreal, e, no entanto, estava realmente acontecendo. Nesse momento, Matilda, que estava morrendo de medo apenas alguns segundos antes, de repente recuperou o seu autocontrole, como às vezes acontece com a pessoa que, condenada à morte, finalmente não tem nada a perder e percebe que as coisas não podem piorar. Reunindo todas as suas forças, Matilda começou a gritar: Desapareçam, seus tolos! Tirem suas mãos imundas do meu laço! Ela gritou instintivamente, sem entender por que deveria gritar essas frases especificamente ou por que deveria se preocupar com uma coisa tão insignificante, quando estava prestes a dar seu último suspiro. Tudo o que ela sentia era um desejo intenso de ser deixada sozinha. Ela também notou que esse desejo era acompanhado por uma sensação de cansaço incomum na região da parte inferior das costas. Quer a sensação tenha surgido por causa do laço ou por algum outro motivo, Matilda de repente percebeu que o sentimento que estava lhe dando um poder inexplicável sobre a raça cinza. Eles pararam em suas trilhas e olharam para ela em completo espanto. Matilda se libertou de suas garras e até conseguiu empurrar alguns deles para longe. Ela sabia intuitivamente que não deveria correr. Então, congelou na expectativa do que poderia acontecer a seguir. Tudo menos correr, pensou a diva, que estava pronta para o que pudesse acontecer a seguir, sentindo a mesma sensação de cansaço nas costas. Afastem-se de mim, seus malucos! Os malucos de fato começaram a recuar, fazendo sons de espanto. Ela disse a carta, ela é permitida, ela é mana, ela é cheia, ela pode dizer a letra. Os cinzas se amontoavam, sussurrando de vez em quando, lançando olhares para a diva que tentavam ao máximo assumir uma postura de orgulho e dignidade. Então, eles se reuniram em torno de Matilda, mas mantendo uma distância cautelosa. Um deles deu um passo à frente e perguntou: Quem é você? Matilda respondeu com mais calma, percebendo que a ameaça imediata havia passado, pelo menos por enquanto. Eu sou uma diva glamourosa. Quem são vocês? Aberrações? Então ela parou de repente, como se esquecesse por um momento onde estava e tudo sobre as aberrações que ela provavelmente não deveria estar insultando, considerando que eles quase a tinham fervido viva. Onde estou? Foi a grande questão que se seguiu naturalmente. Os malucos, entretanto, não prestaram atenção e começaram a gritar novamente. A empregada sintética, ela pode dizer a letra. Por que você está me chamando de empregada sintética? Perguntou Matilde. Eles trocaram olhares silenciosamente e a pergunta claramente os confundiu. Não sabemos. Ok. E quem é você? Nós, Glamour Ox. Os cinzas clamaram e interromperam uns aos outros. Nós é a de Gibbs. Não temos permissão para ler a carta. É bom. Entendo, disse Matilda. Vocês são Glamourox e leem rabiscos. Cheio, cheio, eles gritaram ruidosamente. Ela pode dizer nosso nome, ela pode. Parece que a capacidade do estranho alienígena de pronunciar livremente a letra R e não experimentar nenhuma consequência terrível como resultado causou uma grande impressão nos selvagens. Os cinzas discutiram entre si, após o que um deles se adiantou com uma pergunta. Você, mana? Eu sou Matilda, entendeu? Disse a diva. Manatida, Manatida, gritaram os Glamourox. A resposta de Matilda os fez ficar terrivelmente excitados novamente. Por que você não pronuncia a carta? Ela perguntou. Não é permitido, não é permitido. É bom, eles gritaram. Vai acontecer. Mas eu digo a carta e não tem um acidente.
Sua mana, manatida. Você vê? E você queria me preparar e me comer. Você sabe o que teria acontecido se você tivesse feito isso? Matilda estava começando a viver no papel a que lhe fora atribuído. Teria havido um acidente total. Ao ouvir essas palavras, os desgraçados soltaram um uivo claramente cheio de reverência. Quem te ensinou a ler rabiscos? E para que você precisa disso? Os Glamour nos ensinou. Mana Glamour. Tea, tea. Os cinzas começaram gesticulando de forma animada e apontando na direção dos prédios. Temos que ler Gbit para que fiquemos cheios. Não devemos dizer a letra. Não permitimos lutar. Não nos permitimos comer uns aos outros. É a bo. Temos que é a de Gbit. Certo. Mas você tem permissão para me comer? Não é você mesmo. Você não é um de nós. Isso não é verdade. Eu sou um de vocês, disse Matilda pensando em seus pés. Em situações como essa, você tende a pensar muito bem. Eu sou sua mana. Antes que os Mamoroks tivessem tempo de reagir, o mesmo barulho de trombeta soou de longe. O som era evidentemente uma espécie de sinal para eles, porque os selvagens ficaram alarmados e começaram a gritar. Será que devemos levar a para saque de... Que região é esse? Perguntou Matilde. O Glamour está aí. Mana Glamour. Mas nós vamos te mostrar. Vamos lá. Matilda foi tomada pela ansiedade. Se esse glamour era o líder deles, então ele poderia ter suas próprias ideias sobre quem era ou não o verdadeiro maná. E então o processo de cozinhar e posteriormente comer a empregada sintética pode ser retomado com um apetite renovado. Matilda não teve escolha. Ela não tinha a menor ideia para onde poderia correr. Ela tinha que ir com eles. Assim, toda a procissão partiu em direção aos prédios.